habilidade de um padeiro de sucesso? O que é essencial para ser um bom padeiro? É isso que a gente vai falar hoje aqui no Vai Lá Bakes. E que bom que você chegou até o meu canal. Eu sou Clarissa Matos, uma baiana que mora na Holanda há 15 anos. Sou uma padeira amadora e apaixonada por fermentação natural. Aqui no Vai Lá Bakes, a gente fala sobre dicas, histórias de vidas, receitas, histórias de pão. Então, em outras palavras, o que eu quero é fermentar a sua vida. Mas para isso você tem que ficar ligada aqui no canal em tudo que acontece. E para isso você assina o canal e toca no sininho. Assim você sabe sempre que quando tem vídeo novo. E sabe qual é a maior habilidade de um padeiro? A maior habilidade que um padeiro pode ter é saber controlar a fermentação. Ela é o mapa de sucesso de um padeiro. O Chad Robertson, autor do livro Tartine Bread, ele fala que a verdadeira habilidade do padeiro está na maneira como ele controla a fermentação. De acordo com ele, a fermentação é a alma da panificação. Ok. Para controlar a fermentação, além de conhecimento, é preciso muita prática. Só assim a gente entende o que a massa ou o fermento estão nos dizendo. Mas hoje, eu não vou falar sobre o processo de fermentação em si, a parte química ou técnica, mas eu vou falar sobre algumas variáveis que a gente pode manipular e assim aumentar o nosso controle sobre a fermentação. E eu vou te dar um exemplo. Eu saí de férias, fui num lugar lindo aqui na Holanda. Passei uma semana e quando eu cheguei de férias, fui reativar meu fermento. Eu morrendo de saudade de fazer um pão, ele estava lá na geladeira e como sempre fui e comecei a refrescar. Só que nada acontecia. Foram 2 dias tentando e nada. Não havia bolhas, o fermento não se desenvolvia. Confesso que eu tomei um susto e achei que algo tinha desestabilizado minha cultura de forma permanente. Acontece que fermento é uma coisa resistente. Muita gente pensa que por ser uma cultura de micro-organismos que é alimentada com certa regularidade, que o fermento natural é uma coisa frágil. Na verdade, ele é super resistente. E pode ficar até muito tempo sem ser refrescado. Agora, é preciso paciência para reativá-lo. E dessa vez, até eu, que tenho uma experiência, fiquei assustada. Já que nada resolvia, nada funcionava. Aí eu comecei a brincar com as variáveis que influenciam na fermentação. E foi assim que me deu a ideia de fazer esse vídeo para vocês. Para falar sobre o que aumenta ou inibe a fermentação. Ou melhor, sobre como você pode influenciar na fermentação e melhorar o seu pão. E a gente começa com a hidratação, a quantidade de água. Mais água aumenta, estimula a fermentação. Dizem que água é vida, não é mesmo? Ou seja, a água faz com que o fermento feliz e ele se anima todo e vai crescer. Então, se você quer um fermento que ative mais rapidamente, é melhor aumentar a hidratação do seu fermento. Ou da sua massa, se a sua farinha permitir. Por outro lado, os fermentos menos hidratados, eles tendem a demorar mais para crescer ou ficarem ativos. No meu caso, eu não mexi na hidratação, eu sabia que esse não era o caso. Mas eu vou passar para uma próxima variável que pode completar o quadro para você. E é crucial. Temperatura. Esse é um fator importantíssimo para todo o processo do pão. E claro, também para o seu levain. A temperatura alta favorece a fermentação, enquanto que a temperatura baixa ela inibe, atrasa a fermentação. Isso explica o fato de que em dias quentes o seu pão cresce muito mais rápido. A temperatura, na verdade, pode ser um aliado ou um inimigo. E ter um controle sobre a temperatura lhe dá poderes quase divinos. Para aumentar ou diminuir a temperatura, você pode alterar a temperatura da água que você usa. Às vezes colocar a farinha até na geladeira em dias muito quentes, trocar o fermento de lugar, usar uma estufa. Tudo depende das condições da sua cozinha, então conhecer sua cozinha é fundamental. Ou seja, você não vai ficar passivo ou passiva, você tem o poder de controlar a temperatura e ter o controle sobre o seu processo de panificação. No meu caso foi exatamente a temperatura que resolveu o problema. Quando na verdade, eu troquei o fermento de lugar. E quando eu troquei o fermento de lugar, eu resolvi o problema. O caso foi que eu moro num país frio e, como estamos no verão,
isso mudou o ritmo do fermento. No inverno eu uso uma estufa, um proofer, como a gente chama, do Brødrene Taylor, mas no verão isso não foi necessário. E quando eu tirei da estufa, o fermento se estabilizou. Uma outra variável é o tipo de farinha, o teor de grão integral que tem a sua farinha. O tipo de farinha influencia o desenvolvimento da massa e do fermento. Geralmente, o meu fermento tem 90% de farinha de pão e 10% de farinha de centeio. E para estimular a fermentação, eu coloquei mais centeio, porque eu sei que farinhas integrais ou farinhas mais integrais, elas estimulam a fermentação. E isso ajudou. Mas por que a farinha integral ajuda na fermentação? Porque ela tem mais açúcares e nutrientes, e isso facilita a atividade dos micro-organismos. Afinal, o seu fermento é um organismo vivo, né? Uma cultura de micro-organismos. Agora a gente vai passar por um outro importante fator, a inoculação ou a quantidade de fermento que tem no seu levain ou na sua massa. Quanto maior a quantidade de fermento de isca no seu levain, maior será a fermentação, mais rápido ele vai crescer. E isso vale também para a quantidade de levain em relação à massa de pão. Como toda moeda tem um outro lado, quanto mais fermento você colocar, mais sabor ácido você vai adicionar. Porque quando a fermentação acontece, existe liberação de álcool e outros ácidos. Por isso, nessa hora, na hora de pensar na quantidade de fermento que você vai usar, pense quão fresco, quão jovem é o seu fermento. Quanto mais velho, mais fermentado e mais ácido. Mas tudo depende do seu gosto e do sabor que você quer para o seu pão. Tem gente que gosta de um sabor mais azedinho no pão. Então, você tem que fazer essa relação e entender o sabor que você quer. Último fator que a gente vai discutir hoje, o sal. Eu adoro esse porque existe a história de que o sal, ele mata o fermento. Não, o sal não mata o fermento, mas ele retarda a fermentação. O que, aliás, nem sempre é uma coisa ruim. Tudo depende do que você quer atingir. Pode ser que você esteja num dia muito quente que você queira retardar a fermentação para que o fermento se encaixe no seu planejamento de fazer o pão. A função do sal vai muito além do sabor no processo de fazer o pão. O sal ajuda também na estrutura e pode controlar a fermentação. Então, quanto ao meu fermento, ele vai bem, obrigada, nunca esteve melhor. Me deu um trabalhinho durante alguns dias, mas depois de brincar um pouco com esses fatores que expliquei hoje, o que acontece? Ele voltou e está em ótima forma. Você gostou do vídeo? Se você assistiu até aqui, assine o canal. Você também me encontra no bailabakes.com e no Instagram e no Facebook, claro. Até a próxima!